Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula do nosso curso superior de tecnologia em radiologia, né? Dentro da disciplina de dosimetria. Hoje nós vamos trabalhar com as câmaras de gás, certo? Também conhecidas como câmara de ionização, né? Hoje, como nós vamos focar na ionização, vocês vão entender melhor por que são ao mesmo tempo sinônimos, mas tem uma pequena diferença entre elas. Então, aqui a gente está vendo um diagrama bem simples do que seria uma câmara de gás. Quando foi descoberto lá pelo Becquerel, pelo casal Curie, a questão da radioatividade, eles precisavam medir, ter uma ideia da presença ou não da radiação, já que, né, na radiação, nesse nível, né, de raio-x, de radioatividade, você não sente, você não percebe. Diferente da luz, que o olho humano percebe, né? Uma radiação eletromagnética, uma onda eletromagnética, enfim, uma radiação. Você percebe pelo olho, o calor, você tem os sentidos, mas isso são menos de 1 eV de energia. Quando você trabalha com 100, 1000, 10.000, 1 milhão de elétron-volts de energia e até mais, né? Você não consegue perceber essa radiação. Então, eles fizeram os primeiros detector de radiação, então era uma câmara de gás, ou seja, um volume, um dispositivo em que tinha basicamente ar no início, né? Depois foi feito teste com outros tipos de gases, onde você tinha o próprio corpo do detector, digamos assim, né? da câmara, a carcaça é o cátodo, e dentro você tinha um fio bem fininho, é claro, isolado aqui, né? Porque não podia ter curto-circuito, que era o ânodo. E que a gente sabe, né? Ânodo atrai os elétrons. Então, qual era a ideia? Que quando chegasse aqui a radiação, passando por aqui, pode ser a radiação X ou a radioatividade, né? Alfa, beta, gama, liberaria um elétron e esse elétron seria atraído para o ânodo, que é positivo. Então, esse elétron seria atraído. Com isso, é gerada uma corrente elétrica. Então, elétrons iriam caminhar. Bom, nós temos aqui uma grande resistência, um resistor de mega ohms, 5, 10, 20 mega ohms. Para quê? Para que esses elétrons não venham para cá, né? Não fechem esse circuito aqui. Tem uma tensão eventualmente de controle, então os elétrons não vêm para cá. O que você garante é simplesmente a diferença de potencial, o mais e o menos da carcaça. 5, 10, 20, 1000 volts, aí depende como vai operar essa câmara. E aí esses elétrons, então, quando eles forem atraídos e começarem a circular, em vez de eles virem aqui para o resistor e a fonte de alimentação, eles viriam aqui para o capacitor. Então, o capacitor, como tem essas placas paralelas, diz assim: olha, aqui a princípio não tem fio ligando os terminais, então não tem como os elétrons passarem de um lado para o outro. Então, normalmente, em tensão contínua, em estado normal de funcionamento, não passam os elétrons de um lado para o outro. Agora, quando ocorre a radiação, que aí você tem um pico de elétrons disponível, um pico de corrente, aí sim esse pico, como a gente diz, pula as placas, tem condições de pular, e aí esses elétrons, ou essa corrente elétrica, claro, é muito pequena, a gente vai comentar isso, vai para um circuito amplificador, depois vai para um medidor. Então isso aqui é um circuito simples, a gente até brinca, dá para fazer em casa, quem quiser, pega uma latinha metálica, faz ela positivo, um furo no meio, negativo, né, através de uma bateria de pilhas, faz positivo, negativo, resistor alto, capacitor bem baixo para ficar fácil dos elétrons passar, da corrente passar, e um circuito amplificador. Então você poderia fazer um Geiger-Miller, por exemplo, que a gente vai ver rapidamente hoje, daria para fazer em casa sem maiores mistérios. Claro que depois você teria que calibrar isso para saber qual é a corrente elétrica que você consegue medir aqui, o que isso significaria em milho, micro, pico-roentgens, né? Porque aqui é exatamente a implementação da grandeza exposição. Exposição é carga elétrica livre por volume de ar. Então você tem um volume de ar aqui, ou de gás, e você tem os elétrons livres. Então isso daqui, esse dispositivo, esse medidor, mede exatamente a grandeza exposição. Então você define a grandeza e você tem um medidor que faz justamente isso, contar elétrons livres, que são livres porque a radiação passou e ionizou o gás.
ok? Então esse é o circuito básico. A questão é qual é a diferença de potencial ânodo, câmara e catodo, né, que é a câmara em si, que você deixa. Isso, esse V de controle, digamos assim, esse V de funcionamento, essa tensão, ela é que vai dizer como que essa câmara de gás vai funcionar. Por quê? Porque o que que acontece? De acordo com como você tem a diferença positiva negativa dos ânodo cátodo, dos dois terminais, o que que acontece? Você pode ter o que a gente chama de região de recombinação, ou seja, você libera o elétron, mas o elétron volta para o átomo que o liberou, digamos, um outro átomo ali que esteja também ionizado. Então, você não consegue coletar, não consegue contabilizar esses elétrons lá no ânodo. Bom, se você aumentar o campo elétrico, ou seja, se você fizer uma diferença ali de potencial entre o cátodo e o ânodo, ou o próprio gás até o ânodo, pouco mais alta, você entra no que a gente chama de câmara de ionização. Você tem uma câmara de gás que tem várias formas de funcionamento, de acordo com a tensão ali, o campo elétrico aplicado, e uma dessas formas é que se chama câmara de ionização. Então você consegue que todos os íons que são enviados ou que são liberados pelo fóton ou pela radioatividade que passou ali no gás são coletados ou chegam ao ânodo e são contabilizados, são contados. Depois você, no momento que você começa a aumentar esse campo elétrico, você pode entrar numa região chamada contador proporcional. E por fim, uma terceira região ou um terceiro equipamento que é construído que é o chamado Geiger-Müller. Então existem o mesmo tipo de funcionamento, ou seja, uma carcaça negativa, cátodo, metálica, um fio ânodo no meio ali, positivo, que atrai os elétrons livres, e de acordo com a diferença de potencial, essa sua câmara de gás pode funcionar no modo câmara de ionização, no modo contador proporcional e no modo contador Geiger-Müller. Antes disso, se você usar lá, de repente, uma pilha, você faz em casa uma pilha lá 1,5, 3 volts, muito fraca, talvez você entre ou fique nessa região chamada de recombinação, ou seja, o elétron é livre, mas ele não tem nenhuma atração pelo ânodo. O ânodo está tão pouco positivo, tão fraquinho que ele não vai. Então, ele, que a gente chama, ele recombina, ou seja, ele fica livre, mas logo ele acha um átomo que tem uma vaga ali, porque algum outro elétron saiu e ele, que a gente chama, recombina, ou seja, o gás volta ao normal. Depois, se você extrapolar o contador Geiger-Müller, a região Geiger-Müller, você entra num processo de descarga contínua, que a gente chama, ou seja, vira uma lâmpada fluorescente que a gente tem em casa, aquilo é descarga contínua, aquilo passa corrente elétrica todo o tempo. Uma vez que você ligue, passa a corrente e ela emite luz. Tá? Então, são os dois extremos, que obviamente não são usados, e tem essas três possibilidades de uso. Que a gente vai ver um pouquinho melhor câmara de ionização e proporcional, e vamos falar um pouquinho depois do Geiger-Müller. Então, como é que funciona a câmara de ionização? Um fóton interage com o gás e libera um elétron, que a gente chama de IP. I de corrente, P de primária. Então, a corrente primária, que é um elétron. Tá? Embora seja corrente, mas é um elétron. Bom, o que que acontece? Eu tenho um ânodo positivo, o elétron ele é liberado em algum ponto e ele vai viajar até o ânodo. O que que acontece? Ele tem uma distância. A distância é curta, milímetros ou menos de milímetros, mas para o elétron é uma distância grande. E o que que ele tem em volta dele? O gás, né? Ele vem de um gás, vem de um átomo de um gás. Então ele encontra outros elétrons, outros átomos do gás, e ele, assim como o fóton liberou ele tem energia para liberar outros elétrons. Então esse é um processo que acontece, tá? De que esse elétron, IP, pode, por colisão, liberar outros elétrons. Daí a gente chama de IT, ou corrente total, certo? IP primária, que é a primeiro elétron liberado, e ele, por colisão, libera mais elétrons, até chegar no ânodo. Essa corrente é capturada pelo ânodo, ou seja, ela é medida pelo ânodo, ela segue o seu caminho do gás para dentro do fio do ânodo, e aí vai ser medida. Qual é o problema da câmara de ionização? Baixas correntes, ou seja, você tem um único elétron que vai te liberar talvez 1.000 elétrons, 5.000 elétrons. Isso é
Phantom coulombs, ou seja, isso não é nada de corrente, isso é uma miséria de corrente. Tá? Qualquer corrente miliampere são trilhões e trilhões de elétrons circulando. Aqui você tem muito poucos elétrons para ser contabilizado. Então as correntes são muito baixas, é difícil de detectar, de você medir, saber se passou 1 ou 2 ou 1000 ou 1001 ou 1005 elétrons, o que determina que a eletrônica seja muito cara, muito precisa para poder detectar isso. Também é exigido o que a gente chama de integração do sinal, ou seja, você não vai medir exatamente uma corrente, porque correntes são elétrons por segundo, então você não tem tantos elétrons em um fluxo tão constante, então na verdade você vai integrar, ou seja, você vai somar os elétrons que forem liberados, você fica durante um tempo contando esses elétrons que vão chegando, você vai acumulando, mas ele é muito preciso, ou seja, você consegue contar, se tu tiver uma boa eletrônica bem cara, você consegue contar precisamente se chegaram 1000 ou 1005 ou 1010 ou 1020 elétrons, por exemplo. Ah, claro que não é 1000, né? É milhões, mas para entender, você consegue contar. Então é muito preciso, tá? E vai trabalhar nessa faixa inicial aqui, com pouca diferença de potencial, pouco campo elétrico. Outra vantagem também, que a câmara de ionização, ela consegue, por essa precisão, saber se foi interagido um fóton de 10 keV ou de 50 keV, que a gente chama de discriminar energia, ou seja, separar energia, identificar energias. Então ela consegue justamente pela energia que o fóton libera por elétron, esse elétron vai liberar, se tiver, digamos, 10 keV, ele vai liberar 10.000 elétrons. Se for 50 keV, vai liberar, digamos, 50.000 elétrons. Então, se você pegar uma corrente equivalente ou vai integrar, contar 10.000 elétrons, você sabe que o fóton que interagiu é 10 keV. Se for 50 elétrons, 50.000 elétrons vai ser 50 keV, por exemplo. Então, você consegue discriminar. Bom, embora, né, a gente vai falar muito em câmara de ionização como um detector de radiação, por exemplo, para ser usado na radiação X, dificilmente, para não dizer quase que impossível, vocês vão comprar ou vão ter nas suas mãos uma câmara de ionização. Tá? Ou seja, uma câmara de gás, isso vocês vão comprar, vocês vão manipular, mas uma câmara de gás funcionando no modo ionização. Por quê? Porque justamente a câmara de ionização ela é muito cara para ser comprada, para o uso que ela vai ter, que é medir ali a quantidade total de radiação, e também porque ela é feita principalmente para discriminar as energias, para você saber qual é a energia do fóton. E no caso das quase todas as medidas que a gente faz em radiação X, em nenhum momento você quer saber a energia, tá? Você quer só saber a exposição total, kerma no ar, dose absorvida, dose equivalente, assim por diante. Então você quer o conjunto de todos os fótons, o que eles vão gerar em termos de dose. Você não vai querer saber se teve mais fótons de 50, de 60, de 70, certo? Quem precisa saber disso, ou quem vai se interessar e pagar bem caro por uma câmara de ionização, vai ser o pessoal, por exemplo, da pesquisa. Quem for pesquisar e quiser saber se uma filtração de cobre é melhor que uma filtração de alumínio, se numa mamografia o ânodo sendo misto, molibdênio e ROD, molibdênio e tungstênio, isso dá mais fótons de alta energia, de menos energia, etc. E isso é o pessoal que faz pesquisa, né? Eventualmente até o fabricante, né? Se for o caso, mas não acho que nem o fabricante, mas enfim, mas é quem vai pesquisar e vai fazer vai trazer essas informações para nós. Então, assim, embora seja vendida como câmara de ionização, mas por que é vendida? Porque dentro da câmara há a ionização dos átomos. É verdade. Então, chamar câmara de ionização não é exatamente estar mentindo. Só que não funciona como se fosse uma câmara de ionização, ou seja, a tensão trabalhada lá é uma tensão muito alta, não é uma tensão baixa. A eletrônica que tem lá é uma eletrônica bem simples, só para contabilizar todos os elétrons e não um por um dos fótons que interagem. Ela vai pegar o total, certo? Então, é comum a gente chamar de câmara de ionização, é vendido, tá? Até porque em inglês também é usado isso, né? E ion chamber, né?
câmara de íons, câmara de ionização. Mas, na verdade, no dia a dia, vocês talvez nunca coloquem a mão numa verdadeira câmara de gás funcionando no modo, como a gente chama, no modo ionização, tá? E aí, completando, o que é discriminação de energia? Seria descobrir qual é a energia do fóton que chegou. Então, o que se sabe? Que existe uma energia média e que é constante para cada tipo de gás. Então, se usar argônio, nitrogênio, ou ar, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio misturado, por exemplo, para fazer uma câmara de ar simples, né? Não precisa ser gás especial. Sabe-se que para você liberar o elétron, principalmente da primeira, segunda camada, ali, camada mais externa, deste átomo de gás tem um valor conhecido. Então, quando o elétron bate, aquele elétron, por exemplo, primário, ele vai lá e bate no outro átomo, ele vem com 100 mil eletronvolts, ele na verdade vai liberar 5, 10 eletronvolts, 30 eletronvolts para liberar o outro elétron. E ele continua com 100 mil menos 30, né? 99.970. Aí ele vai lá, bate no outro átomo do gás, libera outro elétron, os mesmos 30 eletronvolts, fica com 940 e continua o caminho dele. Então, o que você faz? Basta você contar os elétrons, e veja, contar elétrons, não é exatamente medir corrente elétrica, né? Corrente elétrica, teoricamente, é por segundo, é algo mais constante. Então, você tem um tsunami lá, sei lá, de elétrons que duram microsegundos, muito rápido. Então, você guarda todos esses elétrons, conta todos esses elétrons, e o que você sabe? Bom, se preciso 30 eletronvolts para liberar um elétron, se eu contei 1000 elétrons, 30 mil elétrons, só multiplicar 30 vezes 30, 90 mil eletronvolts é o que eu tenho, certo? Então é muito fácil se descobrir a energia do fóton que chegou de acordo com os elétrons que eu conto lá no meu dispositivo de câmara de gás funcionando no modo de ionização. Então, por isso que é possível discriminar. Mas é uma eletrônica muito precisa, né? Porque você tem que contar um elétron a mais, um elétron a menos. Então, é muito cara e, novamente, não se usa em radiodiagnóstico, etc. Não é algo que você vai colocar a mão, certo? Dificilmente. Isso é tão caro, isso em relação ao equipamento comum que a gente vai ver que é, sei lá, $1.000, $500, você consegue comprar uma câmara de ionização verdadeira, ainda que não discrimine as energias, mas sim de alta precisão para você usar num laboratório de pesquisa, é 5, $10.000. Isso ainda ela precisar dizer exatamente qual é a energia do fóton, aí vai para mais 20, $30.000 de acordo com as características que ela tiver. Então é realmente muito cara, não é de uso diário. Bom, o que possivelmente você vai colocar a mão, tá? Num bom detector de radiação, obviamente, você vai botar a mão num contador proporcional. O que acontece no contador proporcional? Então, o fóton interage, o que ele faz? Libera o IP. Corrente primária, aquele primeiro elétron. O que o elétron faz? Vai atrás do ânodo. Viaja até lá, encontra outros átomos, outros companheiros, libera eles. IT. Corrente total. Vejam, o processo é o mesmo. A diferença da câmara de ionização para o proporcional não tem nenhuma. Porque, aliás, não tem muito que ser diferente, né? O fóton vem, libera o elétron vai para o ânodo. A questão é que ele tem muita energia e consegue liberar muitos elétrons pela colisão IT. Só que esse IT aqui, ele também vai em direção ao ânodo, óbvio, né? Se o primeiro ir, os outros também vão. Só que, como tem muita diferença de potencial, esses IT, mesmo tendo 5 eletronvolts, 10 eletronvolts e tal, quando eles se dirigem para o ânodo, eles ganham energia cinética também, pela diferença de potencial. Acaba que eles se transformam em liberadores de elétrons, ou seja, esse IT conseguem liberar mais elétrons ainda, que o próprio IP tinha feito, e com isso ocorre um processo chamado avalanche.
ou multiplicação gasosa, que é um nome mais bonito, né? Então, o que que eu consigo? Eu consigo que um IP libere, digamos, 1.000 elétrons, ou 10.000 elétrons, que seria no processo de ionização, só que esses 1.000 ou 10.000 elétrons consegue cada um deles liberar mais 1.000 elétrons ou 10.000 elétrons. Então eu tenho 1.000 vezes 1.000, que dá 1 milhão, ou 10.000 vezes 10.000, que dá 1 bilhão. Então eu tenho uma corrente elétrica muito maior. No caso, isso é obtido, por exemplo, quando eu tenho algo em torno de 40.000 volts por centímetro. E aí a geometria cilíndrica facilita e tem todo um estudo quase que físico-mecânico, mecânico no sentido do desenho do ânodo e da carcaça ali, que é o cátodo, para que você consiga regiões, né, que você tem 40.000 volts em todo o dispositivo ali, né? Até porque às vezes você usa pilha de 9 volts, por exemplo, né? Bateria de 9 volts consegue 40.000 volts. Como é que de 9 você consegue 40.000? É que você consegue a região próximo do ânodo, então ali milímetros próximo do ânodo, menos de milímetro próximo do ânodo, ali você consegue que, então se é 40.000 por centímetro, é 4.000 por milímetro. Então ali você consegue, ou 400 por 0,1 milímetro. Então, ali naquela região próxima ali de 0,1 milímetro do ânodo, ali você consegue esse campo elétrico e aqueles elétrons então vão adquirir a velocidade, a energia cinética suficiente para liberar mais elétrons. Como há uma corrente muito grande, 1 milhão de vezes, então em vez de eu estar trabalhando lá com picoamperes, eu vou estar trabalhando com miliamperes, microamperes, aí isso é uma corrente muito mais fácil de ser medida. A eletrônica, né? O circuito eletrônico é um circuito eletrônico mais simples, bem mais barato. Então, no geral, o que a gente tem para medir mesmo, embora seja chamada de câmara de ionização, né? Ninguém chama de câmara de gás, é difícil. Na realidade, o que você tem na mão, no geral, é uma câmara, ou melhor, um contador proporcional, que ele vai contabilizar, vai estar calibrado para ter uma eletrônica barata e ter um custo barato. Na prática, o que que eu tenho? Então, eu tenho a radiação X, libero o primeiro elétron, o elétron ganha velocidade, porque ele está procurando o ânodo aqui que é positivo, certo? Então, ele vem a todo vapor, com toda a velocidade para se encontrar no ânodo. No caminho, ele vai encontrando esses outros elétrons aqui e vai liberando. Esses elétrons também o que, que eles vão fazer? Eles querem se dirigir ao ânodo. Então eles vão também, ao se dirigir, vão encontrando mais uns vizinhos aqui, mais uns amiguinhos e vão liberando. Então eu tenho um elétron que libera 1.000, 10.000 elétrons e esses 10.000 se multiplicam por mais 10.000. E aí eu tenho o que a gente chama de avalanche de elétrons, certo? Isso se dá por quê? Porque eu tenho uma diferença de potencial. Então aqui tudo é negativo, que é o cátodo, que normalmente é a carcaça, né? É o cilindro externo do dispositivo de medida, da câmara. Então ele foge do negativo e vai para o positivo. E essa diferença é muito alta, muito grande mesmo, ok? Então isso é o contador proporcional. Por ter uma eletrônica mais barata, ele acaba sendo também mais barato para se adquirir. Aqui tem uma foto de uma pesquisa, né, uma simulação, né, não é bem uma foto, né, um desenho, mostrando uma vista superior, uma vista lateral. Então, o fóton chega, libera aqui o elétron. O elétron está aqui, libera, e ele então vai se deslocando e libera. Até um certo ponto aqui, mais ou menos, difícil dizer, nós temos aquele total. Se a diferença potencial fosse pequena, era essa quantidade de elétrons que eu teria que medir e dar a contagem final, enfim, a radiação que chegou. Como tem uma diferença potencial grande, esses elétrons têm ainda energia suficiente, ganham energia para liberar os outros. Então, visto de cima, seria assim, eles tentam mais ou menos se manter agrupados, porque eles vêm em linha reta, né?
e visto lateralmente, né? Dá para ver no caso aqui, o desenho, a simulação é para cima. Então, mais ou menos até aqui é o I total e depois começa a aumentar. Aqui dá para ver que é aos desvios, né? Justamente, um elétron vai para cá, o outro vai para lá e cria sua própria avalanche aqui, ok? E aqui só para vocês verem o tamanho que mais ou menos de fio de cabelo que é esse ânodo. Então, esse ânodo sendo bem fininho e você tendo aqui a carcaça em volta, você consegue ter numa região aqui, se você botar 25, mais 25 aqui, 50, 75, 0,1 milímetro mais ou menos. Então isso acontece na região aqui próxima de 0,1 milímetros, que você consegue gerar então um alto campo elétrico para fazer essa tração. Então esse é o contador proporcional, que é o que a gente no geral tem à disposição aí, tá? Ele consegue também, se for o caso, discriminar. Então, claro que isso aqui não é assim, ah, a partir daqui é proporcional, antes é câmara de ionização. Não, na realidade ele é um processo contínuo, então ele também é possível discriminar energia, certo? Claro que a eletrônica para medir essa quantidade de elétrons aqui é a mesma do lado direito aqui, então não é aqui que você vai criar um contador proporcional, na verdade também vai ser uma câmara de ionização, só que a partir desse ponto, aí depende do gás, da sua geometria, então não é esses valores fixos aqui, que aqui é só uma representação, né? Cada gás, cada estrutura de câmara vai ter um campo elétrico e como que vai se comportar, mas a partir desse ponto você começa a perder essa capacidade de discriminar. Então, antes você sabia, se veio 5 vezes mais, é 5 vezes mais do que 10. Aqui não, aqui já começa a ficar mais próximo, né? Então, você passa a perder a precisão. Então, você não sabe mais se o azul aqui é 10 vezes mais do que o vermelho. Não vai ser, obviamente. Então, você começa a perder. Ah, chegou 12 mil. Será que é 10 keV que chegou a mais? Será que é 12 mesmo? Será que é 8? Então você perde. Aí o que a gente chama de contador proporcional, região limitada, que é onde, de novo, é onde você possivelmente vai trabalhar quando comprar o seu equipamento. Ele vai trabalhar aqui perto, antes do Geiger Miller, tá? Que a gente já vai explicar o Geiger Miller. Então, um pouco antes do Geiger Miller, porque não interessa aqui para você saber exatamente a energia. Claro, o fóton mais energia libera mais elétrons, digamos, dá mais dose, menor energia, menos elétrons, menos dose. Então, isso aqui também, de novo, depende da calibração. Então, normalmente você vai trabalhar com essa faixa aqui. Outra coisa muito importante, tá? Que alguns já estão pensando assim, ah, professor, puxa, eu comprei aquele bem caro, se eu mexer lá no botãozinho, o câmara de ionização vira proporcional, eu comprei proporcional, mexo lá no botãozinho, não sei o que, dá um jeitinho e ele vira câmara de ionização. Não, tá? Quando o fabricante faz o seu equipamento, independente do nome que ele te vender, ah, vou vender uma câmara de gás, vou te vender. Contador proporcional, dificilmente alguém diz que vende, tá? Nunca vai encontrar alguém dizer assim, ah, eu vendo para uma câmara de gás que funciona com método proporcional. Ninguém vai dizer. Então vai dizer, ah, te vendo uma câmara de ionização, pronto, calibrado para medir milisievert, certo? Então, mas enfim, se eventualmente você for comprar um equipamento que o fabricante for tão honesto e disser, não, é um contador proporcional, então significa o quê? Ele construiu o equipamento para funcionar daquele jeito. Então você não pode mexer, não há um botão ali que você troca, agora vai funcionar modo de ionização, agora modo proporcional, agora eu quero um Geiger Miller, agora eu quero proporcional limitada, normal. Não é assim, tá? Você não é um seletor ali de canais que você escolhe. O fabricante vai montar o seu dispositivo, vai montar a sua eletrônica e vai vender o produto, vai calibrar, né? Vai te vender calibrado, depois você tem que anualmente ou cada 2 anos mandar calibrar de novo e vai dizer, olha, se você medir tanto, vai dar tantos milisievert, milliroentgen, miligrays e ponto final. Então não é algo que você troca, tá? Isso é muito importante. O gráfico é um só, a gente mostra o gráfico que é um só, uma maneira de explicar, dizer por que ele funciona do jeito A, do B ou do C, mas quando você compra daquele jeito, certo? Então não dá para ficar trocando
como se fosse, sei lá, selecionar canal ou alguma coisa assim, certo? Você compra daquele jeito. Então, possivelmente você, quando compra uma câmara de ionização, porque é assim que eles vendem, mas certamente a maioria desses equipamentos é um contador proporcional de região limitada, ok? Bom, na região proporcional limitada, tá? As avalanches, então, perdem a linearidade com a energia do fóton, ou seja, então, de novo, fóton de 10 keV pode produzir 10.000 elétrons, como pode produzir 12 ou 15 ou 20, né? Depende de como for ajustado. Por que que perde essa linearidade? Por que que ele passa a ser um pouco menos confiável na discriminação de energia? Então, os elétrons são mais rápidos que os átomos que ficam positivos, certo? Porque os átomos positivos, né, ou os íons positivos, eles são mais pesados, obviamente. Então, os elétrons chegam mais rápido no ânodo e os íons positivos, os átomos que perderam os elétrons, eles tendem a ir para o cátodo. Claro, eles são positivos, só que eles demoram para chegar ao cátodo. E aí o que que acontece? Eles começam a se, digamos assim, se acumular um vizinho positivo com outro vizinho positivo, com outro átomo positivo, e ali cria uma região de campo elétrico positivo. Então, na prática, é como se você diminuísse a intensidade do campo principal, certo? Então, o que que acontece? Você tem um ânodo positivo, chamando os elétrons, o cátodo negativo, chamando os íons positivos, os átomos que perderam o elétron. E o que acontece? Eles são positivos, então eles geram o seu próprio campo elétrico, claro, muito pequeno em relação à diferença ânodo do cátodo. Mas se você tiver muito acumulado, milhões, nós estamos falando muito, milhões de átomos positivos acumulados, é como se eles criassem um próprio campo elétrico positivo. E aí o que acontece? Esse campo ele é ao contrário do campo principal. Então é como se você diminuísse o campo principal. Então, se o campo principal tinha 40.000 volts por centímetro, agora passa a ter 35, passa a ter 30, passa a ter 20.000 volts por centímetro, porque ele foi diminuído, ok? Então, ele gera entre aspas, esse lixo, que esse lixo dificulta, então, a formação do campo, tá? É algo que vem para atrapalhar. Então, nesse fenômeno, novas avalanches são prejudicadas. Então, você diminui a chance, de acordo, aí tem a ver até com a questão de localização, se o novo fóton que foi liberado, se o elétron que foi liberado, se ele está próximo de um agrupamento de átomos positivos, ele olha e diz assim, puxa, tem um grupo de átomo positivo que está aqui bem próximo de mim. E não é um, dois, são 10, 100, 20, 1.000 átomos positivos. Puxa, estão me atraindo, eles são positivos também. E lá na frente, bem longe, eu tenho um ânodo também positivo me chamando. Para que lado eu vou? Certo? Essa é a questão. Então, de repente, puxa, está mais perto esses átomos aqui. Eu vou me recombinar. Eu vou achar um átomo positivo, vou lá, sou elétron, vou entrar e ficar lá nós dois de boa, tranquilo, neutro, né? E acabou a brincadeira para nós, tá? Então, isso é que atrasa que outros elétrons sejam produzidos e diminui essa capacidade, essa precisão na medida, ok? Isso é um fenômeno, essa questão de você arrancar muitos elétrons, criar íons positivos, isso é um fenômeno que acontece muito em vários dispositivos e que prejudica, obviamente, o funcionamento, a linearidade, né? Porque você tem até um certo ponto que aquilo vai, entra um, sai um, entra 5, sai 5, entra 10, sai 10. Depois, entra 20, sai 18. Por quê? Porque os outros dois ficam presos nesse agrupamento aí de átomos positivos, por exemplo. Então, bons detectores que você quer medir a energia do fóton, quer ter uma alta precisão, coisas, geralmente eles não vão funcionar na região proporcional limitada. Tá? Vão ser na região proporcional, porque garante a precisão e a qualidade. Mas na maioria dos casos, para a radiação X, que você quer ver a quantidade de energia total, né? Exposição, dose absorvida, muitos deles estão ali próximo ali dessa região, até entrar um pouquinho, como vocês viram no gráfico, aquilo, enfim, vai se aproximando as curvas, então você tem vários pontos ali. Então, o fabricante, de acordo com a qualidade que ele tem, o erro que ele quer dar
ao dispositivo dele, ele vai escolher ali, você vai, vou trabalhar 40 mil volts, 30 mil, 20 mil, não, 20 mil não é proporcional comum, é proporcional limitada, mas eu ainda tenho tenho um erro pequeno, tenho uma boa proporção, então enfim, ele que vai ajustar, ele que vai definir. Tá? Então, o fabricante vai decidir mais ou menos onde é que ele quer trabalhar, em qual ponto aqui que ele vai querer trabalhar. A partir mais ou menos daqui, ou seja, tem um ponto mais ou menos conhecido, pode ser até mais ou menos calculado fisicamente. A partir daqui você começa então a perder a linearidade, a discriminação das energias, ok? E aí você, o fabricante, vai escolher. Ah, se é como eu disse, é de baixa qualidade, de repente, ou não precisa muita precisão, vai trabalhar mais aqui quase perto do Geiger Miller. Ah, não, eu quero um pouco mais de precisão, vou trabalhar um pouquinho mais para a esquerda. Mas aí, como eu disse, né, a gente diz eu vou trabalhar, mas na verdade quem decide é o fabricante do equipamento. Por isso tem equipamento mais barato, que não tem tanta qualidade ou tanta precisão, equipamento mais caro, vai justamente do fabricante. Quanto mais aqui para a esquerda, mais caro a eletrônica, tá? Para ter maior precisão e valer o dinheiro que você está usando. Quanto mais para a direita aqui, mais barato, menor a precisão, tá? Então o fabricante é que vai decidir onde que ele vai encaixar o produto dele aqui em termos de preço e qualidade. Por fim, a região Geiger-Miller. Então, o que que a gente pode começar a pensar? Que eu tenho meu IP, meu eletro inicial, ele sai correndo em direção ao ânodo, faz então o IT, que é isso aqui, faz todo o IT aqui. Esse IT, essa corrente total, libera vários outros elétrons que faz uma avalanche, só que eu tenho uma diferença potencial tão grande, que a avalanche gera outra avalanche. Então a gente chama de super avalanche. Então eu tenho 1 multiplica por 1000, que multiplica por 1000 dá 1 milhão, é a avalanche do contador proporcional. E esse 1 milhão multiplica por 1000 de novo, até mais, e dá 1 bilhão de vezes mais corrente elétrica, mais elétrons livres. Então é chamado contador Geiger-Miller, porque foi Geiger e Miller, né? O Geiger era professor, o Miller era um estudante. Então os dois trabalharam, o Geiger primeiro, depois o Miller continuou e terminou o processo dele. Bom, uma outra coisa é como a gente chama de câmara de ionização e contador Geiger-Miller. Por que não se chama câmara Geiger-Miller, por exemplo, né? Porque na realidade o Geiger-Miller ele é basicamente um contador de eventos, tá? Essa super avalanche é tão grande e como a gente viu ali no gráfico, né, do contador proporcional limitado ali, você já começa a perder a discriminação de energia. Significa um fóton pode liberar 1000 elétrons, um fóton pode liberar 1 milhão, um fóton pode liberar 1 bilhão de elétrons, porque a avalanche é descontrolada, você não tem exatamente essa matemática constante. Então uma hora multiplica por 1000, por 2, por 5, por 1 milhão. Então, basicamente o contador Geiger-Miller funciona como um contador de eventos, ou seja, passou um fóton, ele passou um segundo fóton, 2, passou 3, 4, 5, 4 fótons, 5 fótons. Então ele faz muito contagem por minuto, CPM, contagem por minuto, que em inglês também eles usam CPM, counts per minute. Então ele faz contagem, olha, eu contei 10 por minuto, mas de alta ou de baixa energia? Não sei. Alfa, beta ou gama? Não sei. Eu só sei que passou, ionizou. Então, assim, na verdade, assim, você assoprou, liberou um elétron, buf, dá um estouro de super avalanche, e aí essa super avalanche é detectada. Assoprou de novo, qualquer coisa, deu um peteleco lá, um elétron liberou, puf, explode lá uma super avalanche. 2, e assim vai. Então, o contador Geiger-Miller, basicamente, ele é usado na radioatividade para medir a atividade, a grandeza, a atividade, certo? E ele vai te dizer, ó, tantas contagens por minuto. Então, o alfa, o beta, o gama, enfim, passou por mim e eu consegui contar. Outra coisa também que é complicado com Geiger-Miller é o seguinte, como dá essa super avalanche, um elétron libera 1 milhão,
desse 1 milhão tem algum elétron que vai liberar outro 1 milhão, e esses elétrons também vão liberar 1 milhão. Ou seja, é tipo assim, começa e não termina mais, tá? Então, o problema da utilização do Geiger-Miller é que ele tem uma coisa chamada descarga contínua. Então, uma vez que comece o processo de avalanche, ela praticamente ela se perpetua, fica uma descarga contínua, que é o que acontece no processo de emissão de luz de uma lâmpada fluorescente. Então, quando você começa lá, quando você liga a lâmpada antiga fluorescente, né, porque hoje tudo é LED, você faz uma descarga inicial, tinha até o starter, né, que era um dispositivo que fazia essa descarga inicial. Depois o eletrônico, o sistema eletrônico também, daí ele mesmo eletronicamente fazia descarga. E no momento que você conseguia fazer a faísca inicial, o gás dentro da lâmpada fluorescente, ele ficava quente e tal, e ficava com campo elétrico, e aí facilitava a passagem da corrente elétrica. E aí essa corrente passava, batia no gás e emitia luz, perdia energia cinética na forma de luz e não de radiação X. Né? Por quê? Porque é 220 volts. Se fosse 5, 10 mil volts, seria radiação X. Mas como é 220 ou 127 volts, é luz. Também por causa do gás, não é metálico, enfim, né? Mas isso é descarga contínua. Isso é uma lâmpada fluorescente, dá a descarga contínua. Certo? Então, no momento que começa, como é que você desliga uma lâmpada ou para a descarga contínua? Cortando a corrente elétrica. Você vai lá, desliga, corta 220, corta a corrente elétrica, o caminho dos elétrons, aí você apaga a lâmpada. Tá? Então, o GM, o Geiger, tem essa tendência a manter uma descarga contínua. Então, uma vez que passou um fóton, ele começa a dar avalanche e não para nunca mais. Então, isso significa que se vier um segundo fóton, ele não vai contar, porque esse segundo vai se perder no meio da avalanche. Se vier um terceiro fóton, não vai contar nada. O quarto, o quinto, o sexto, por quê? Porque ele já está em processo de avalanche. Então, um fóton a mais, 1.000 elétrons a mais, 1 milhão de elétrons a mais, não conta nada. Então, o que, que é obrigado a fazer? Tá? É obrigado a evitar essa descarga ao contínuo, que, por exemplo, acontece com ultravioleta, que além dos elétrons em processo de avalanche gerarem, liberarem novos elétrons, também é gerado ultravioleta, como se fosse uma espécie de radiação de freamento. Essa ultravioleta é comum, vai bater no cátodo, claro, vai tentar sair, é luz, né? Vai tentar sair do cátodo, seguir o caminho dela, mas é barrada no cátodo, e aí quando bate no cátodo, também libera mais elétron, que é o chamado efeito secundário. Então veja, além da avalanche, eu ainda tenho o problema da carcaça ali liberando ultravioleta e liberando mais elétrons. Então, o Geiger-Miller, uma vez ligado, não desliga mais. O que, que eu tenho que fazer? Que a gente chama apagar, né? Como se fosse uma lâmpada. Desligar o Geiger-Miller para que ele possa ficar pronto para fazer uma nova contagem. Certo? Então o processo nunca acaba, fluxo contínuo. Então o fenômeno precisa ser desligado ou apagado. Então basicamente é isso, vem o raio-x, libera o IP, que libera o IT, papapá, vai para o ânodo, mas enquanto ele está nesse processo aqui, libera, por exemplo, um fóton ultravioleta que vai para o cátodo, libera um elétron, o elétron vai procurar quem? O ânodo, tem um grande potencial, um grande campo elétrico entre cátodo e ânodo, ele ganha velocidade, libera um monte de elétrons, algum desses elétrons liberam fótons, e assim vai indo os fótons ultravioleta e liberando. Então isso nunca apaga, nunca desliga, nunca acaba. Esse também é outro motivo que para você fazer medidas de radiação com poucos fótons, com coisas muito rápidas, não dá para ser feito. Não dá para usar. Então, usar um Geiger-Miller para medir radiação X de tomógrafo, de densitometria óssea, mamografia, o Geiger-Miller não vai nem coçar. Você vai dar um disparo na cara do Geiger-Miller, ele vai dizer assim, não passou nada aqui. Nem sentir cócega. Por quê? Porque onde vier o primeiro, segundo fóton, de acordo, pode liberar toda essa descarga, vem os outros, então ele nem vai medir. Ele vai medir um, dois fótons chegando e depois não mede mais nada. Tá? Então, por isso que não se usa Geiger-Miller para medir radiação X nesse nível, né, de diagnóstico. Tá? Pode ser usado para medir X
em outras situações. Mede muito bem radioatividade, tá? Na medicina nuclear, basicamente só o que se usa é Geiger-Miller para ver a radioatividade. E, eventualmente, uma câmara dita de ionização, mas não é. Aí, por exemplo, para fazer dosimetria do pessoal, fazer levantamento radiométrico, outras coisas, aí você usa a câmara proporcional, mas que ninguém vai chamar de proporcional, todo mundo vai chamar que é uma câmara de ionização. Então, para terminar, como é que faz esse apagamento? Que é importante, tá? Então, eu posso ter um apagamento dito externo por um sistema RC, resistor capacitor, que basicamente é o seguinte, é que esses elétrons, essa avalanche que cria, então vai criar um circuito elétrico, um caminho para a corrente elétrica. Essa corrente vai ser detectada e medida, mas ela vai passar também por um sistema RC, que a gente chama em engenharia eletrônica de sistema de amortecimento. Então você vai tipo criar um impeditivo para esses elétrons andarem. Eles vão andar no primeiro momento, claro, você quer contar, mas depois eles vão tipo assim ser freados pelo sistema, pelo resistor, vai dificultar e com isso vai fazer com que aquela corrente que queria se manter bem alta, bem forte, porque é uma avalanche, ela vai se diminuindo. Tipo, não vai ter jeito dos elétrons entrarem no ânodo mais, porque eles não estão saindo. Eles têm que, né, todo circuito elétrico se pressupõe entrar de um lado e sair do outro. Então, como esse RC atrapalha, você não consegue entrar mais elétron, vai entrando menos, ele vai naturalmente se apagando. Mas você tem átomos positivos lá, íons positivos, que também vão diminuir o campo elétrico, enfim, tem todo um processo ali que você acaba diminuindo, no final das contas, a avalanche, né, o circuito de descarga contínua. Tá? Isso leva tempo, isso leva 1 milissegundo. Então, a radiação X, quando você dispara às vezes 2 milissegundos. Então, o que acontece? Chega os primeiros fótons, libera, aí você teria que esperar 1 milissegundo, 2 milissegundos para o Geiger-Miller apagar, digamos assim, e tá pronto para medir outro fóton. Só que quando ele for medir o segundo fóton, já praticamente acabou o seu disparo de raio-x, então ele não vai medir nada, tá? Esse é outro motivo que ele não mede. Também, para evitar esse raio-x aqui e também evitar ultravioleta, é comum de utilizar o chamado apagamento interno. Então você coloca um gás diferente, álcool, por exemplo, álcool em vapor, no formato de gás, né, moléculas de álcool, dentro do gás do Geiger-Miller. Então, dentro da câmara do Geiger-Miller, você vai ter o gás, que é o que você usa para medir, e vai ter um pouco de uma sujeira ali, digamos assim, que são algumas moléculas, por exemplo, de álcool, tá? Que isso vai absorver a ultravioleta, vai fazer algumas coisas que também vai impedir que essa avalanche vá para infinito, né? Ou seja, cresça muito e nunca acabe. Então, vai permitir que haja aquele crescimento inicial da avalanche para você medir, mas no momento que começar a criar muito ultravioleta, ele vai, por exemplo, o álcool vai absorver. Tá? Então, essas são as dificuldades então que a gente tem de construção e de garantir que o Geiger-Miller seja um bom contador de eventos, seja muito bom para a atividade. Para medir radiação X de equipamento, de exame médico, basicamente isso, né? Radiação X de exame médico, radiação de fuga, de cabeçote, essas coisas, aí não dá para usar Geiger-Miller, certo? Porque ele tem um chamado tempo morto, ou seja, ele demora para responder por causa da avalanche, por causa desses apagamentos, tudo, então ele tem um tempo morto muito grande, demora muito para responder. Ah, é minutos? Não, não é minutos nem segundos, são microsegundos. Mas para um disparo rápido que a gente faz em raio-x, que leva 20 milissegundos, 50 milissegundos, isso já é um tempo relativamente rápido para o Geiger-Miller. Além do que ele não é também calibrado, ele não é feito para medir radiação X, medir dose. Ele é feito para medir contagens por minuto. Então, pessoal, por hoje era isso, certo? A gente deu uma revisada aí, né, no texto e outros materiais que a gente já tinha sobre câmara de ionização. E aí, numa próxima aula, a gente continua com outros tipos de detectores, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.